Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula 86, ainda com a declaração, né? Legal, vamos verificar uma nova declaração, um novo momento ali, novas leis, perfeito? Mas vamos dar ainda o nosso início ali do artigo 26, vamos trabalhar mais um pouquinho e verificar ali novas leis, perfeito? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam. As atividades, gente, façam, garantam a presença de vocês, estudem, voltem quantas vezes for preciso nos vídeos ali, pergunte, se tiver alguma dúvida, pergunte ao seu professor, fiquem atentos, não esqueçam de mandar as avaliações para os colégios, aqueles que estão fazendo em casa, perfeito? Muito bem. Vamos verificar os nossos objetivos de hoje da nossa aula. Então, vamos lá. Objetivos da aula: ler textos do gênero declaração legal, identificando neles o tema, a finalidade, informações explícitas e o significado de palavras ou expressões. Analisar a estrutura composicional de textos normativos, né? Muito bem. Então, vamos começar pensando uma atividadezinha pra gente ali, né? Ok. Atividade 1. Releia esse trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, observando as expressões destacadas. Artigo 26. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Qual a função das expressões destacadas na oração em relação ao verbo abrir, aberto a todos ali? Com vocês lá. Vamos lá, pessoal, a nossa respostinha? Conseguiram lá? Então, veja bem, quando coloca ali, aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito, né? Então, verificando lá, artigo 26, o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Qual a função das expressões destacadas na oração em relação ao verbo abrir? A função é ampliar o sentido do verbo, ou seja, a todos, eu, você, todas as nações, não é verdade? Continuando lá. Ainda, pensando mais um pouquinho,
Releia esse trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, observando as expressões destacadas. Artigo 26. Ainda, o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Que sentido essas expressões produzem no período? Leiam, busquem qual é o sentido. O que está querendo dizer ali para a gente? Com vocês lá. Tranquilinhos? Então vamos lá, né? Que sentido essas expressões produzem no período? Ora, né? O de especificar que o acesso à universidade deve estar aberto a todos de forma igualitária, porém considerando e ou valorizando o mérito de cada um, né? Então eu não posso chegar assim e falar assim, eu quero fazer medicina, aí vou lá e vou me matricular. Não, eu tenho que passar, né, por um testezinho, verificar se eu estou, né, apto ao 3º grau e a partir disso, então, ter lá o meu ensino lá. Perfeitinho? Ok? Muito bem. Leia esse texto informativo. 51% da população com 25 anos ou mais possui apenas ensino fundamental completo e 13,3% concluíram o ensino superior. No país, 11,2% da população de 25 anos ou mais não tinham instrução. 30,6% tinham fundamental incompleto. 9,1% tinham fundamental completo. 3,9% tinham ensino médio incompleto. 26,3% tinham o ensino médio completo e 15,3% o ensino superior completo. Nossa, gente, isso, né, temos que questionar. Mas não é gratuito? Eu não tenho a obrigatoriedade, né? Por que essa evasão escolar? O que acontece que muitos não concluem, que muitos não chegam lá, nesse mérito propriamente dito? É aquela escadinha. Então, nós vamos lá, né? O nosso elementar, aí vamos lá, 5º, 6º, 9º, 1º, 2º, 3º, e vou lá, meu 3º grau, quero ser assim no meu campo profissional. Aí vou estudar e não para nunca. Mas é importante isso. O que acontece? Que muitos param na metade do caminho. Já pensaram isso? O que está acontecendo
com as escolas, com os educandos, com os pais, com os professores. O que acontece? Que a evasão escolar não deixa de existir, ok? Então, pensem muito nisso. Com o textozinho que nós lemos, eu gostaria que vocês, na atividade 3, completassem ali. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do trecho lido. Gostei muito desse exercício, por quê? Porque agora você vai ter que ler, buscar o percentual, colocar ali e vai refletir. Nossa, aquilo que a professora Tânia falou, nossa, veja como está baixo, poderia ser mais alto. Com vocês lá. Tranquilinhos lá? Conseguiram colocar bonitinho? É só ler lá, né? Mas foi importante vocês pensarem no percentual, nesse número baixo, né? Que poderia ter sido lá em cima, né? Então, bem importante ali esse pensamento ali crítico. Por que a evasão escolar nos dias de hoje? Por que isso está aumentando? Nossa, jovens aí que param, deixam o ensino médio incompleto, não chega até esse mérito propriamente dito lá do 3º grau. Nossa, gente, isso é preciso refletir muito, né? Muito bem. Então lá, assinale a alternativa que preenche correta as lacunas do trecho lido. Da população, tinham fundamental completo, tinham o ensino médio incompleto. Tinha o ensino médio incompleto da população e tinha o fundamental completo, que vai adaptar ali ao nosso textozinho, sem dúvida nenhuma, da população, tinha o fundamental completo, tinha o ensino médio incompleto. Então, voltando ao nosso textozinho, no país, 11,2% da população de 25 anos ou mais não tinham instrução. 30,6% tinha o fundamental incompleto, 9,1% tinha o fundamental completo e 3,9% tinha o ensino médio incompleto. E o restinho do texto lá vocês leram, né? Muito bem. Então lá, atividade 4, vamos pensar mais um pouquinho ali? Então tá, ainda no nosso artigo 26, falando sobre a educação. Artigo 26. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito. Que verbo produz o sentido de obrigatoriedade e qual o modo verbal dele? Lembram lá do modo verbal, gente? Lá, busquem lá aqueles 3 lá.
Pensem lá, que ele quer fato certo, incerto, que ele quer uma ordem. Vou deixar com vocês aí. Já voltamos. Tranquilinhos? Lembraram lá? Então vamos verificar lá. Então lá, que verbo produz o sentido de obrigatoriedade e qual o modo verbal dele? O verbo dever, né? Esse verbo já está mostrando pra gente a obrigação ali. E está no modo imperativo, ordem, desejo. Lembra lá dos modos? Indicativo, fato certo, subjuntivo, né? Aquele que é uma hipótese, se amanhã chover, né? Se assim sucessivamente. E é claro, o imperativo, uma ordem, um desejo. Fecha a porta, por favor, né? Então, estou pedindo ali. E o verbo dever tá passando isso pra gente. Muito bem. Vamos pensar mais um pouquinho no nosso quiz agora? Até agora, nós lemos e analisamos a estrutura composicional da Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos agora conferir se você compreendeu a finalidade desse tipo de texto. Lá, tem caráter de lei, portanto, o seu cumprimento é obrigatório. Caso contrário, os governantes serão penalizados. Será que é isso? Por ser apenas uma declaração, não é de cumprimento obrigatório pelos países que o assinam, mas serve de base para que outras leis sejam criadas em respeito aos direitos humanos, a exemplo da Constituição Federal de 1988. Então, vocês vão verificar ali qual das duas que vai se adaptar melhor na nossa Declaração dos Direitos Humanos. Com vocês. Vamos lá, pessoal. Tranquilinhos? Encontraram lá? Facinho, né? Então, é claro que é esse aqui. Então, vamos ler lá. Até agora, nós lemos e analisamos a estrutura composicional da Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora, vamos conferir se você compreendeu a finalidade desse tipo de texto. Claro, por ser apenas uma declaração, não é de cumprimento obrigatório pelos países que a assinam, mas serve de base para que outras leis sejam criadas em respeito aos direitos humanos, a exemplo da Constituição Federal de 1988. Ah, professora, então se não é obrigatório, então não precisamos, né? Não, precisamos sim, né? Lembra daquele nomezinho que diz lá nos direitos humanos para a paz mundial? Então nós temos que andar todos mais ou menos ali,
né, juntos para que a coisa aconteça, para que a paz venha a todas as nações, ok? Muito bem. Então vamos lá, continuando, as declarações, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, são manifestos de vontade dos países que as assinam com previsões de direitos para todos, mas não são formalmente obrigatórias. A sua importância está em justamente ser um compromisso público e internacional, para que as pessoas de todo o mundo, homens, mulheres, crianças, idosos, tenham seus direitos garantidos e protegidos. Então é preciso, né, essa declaração para que nós tenhamos as nossas garantias, né, dos nossos deveres, das nossas obrigações, certo? Daquilo que eu quero no ensino, em muitas outras situações, porque aqui é só a lei, né, do artigo 26, são 30. Então veja quantas leis nós temos aí. É muito importante, gente, busque, espero estar assim atiçando vocês, para que vocês vão buscar todas as leis lá, o direito que nós temos, o direito de ser livre, o direito de ir e vir, né? Muito importante isso, está lá na lei, nós não podemos prender ninguém. A lei está dizendo ali, é um dos artigos. Ah, professora, mas tem muita gente que é preso, mas eles têm que passar por uma lei. Eles têm que passar por outras jurisdições, né? Então, por isso existem os advogados. Eu não posso pegar uma pessoa e prender. A partir do momento que eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? É crime perante a lei, ok? Então, não posso de maneira nenhuma. Então, tem várias coisas que é importante ler tudo para falar, nossa, o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu vou, né? Privar alguém de alguma coisa, não pode, está lá nos direitos, tá? Bater em alguém, espancar, nossa, muita coisa. Busquem lá, vocês vão assim ficar encantados com tanta coisa que tem nesses artigos ali, perfeito? Muito bem, continuando então lá. Agora, nós fizemos até agora o direito dos humanos, diríamos, né? Do homem, propriamente dito. Ok? Agora nós vamos a uma outra declaração universal, que é dos animais. Nossa, professora, eles também têm leis? Claro que sim, não é verdade? Eles também têm lá o que, né, certas coisas que nós fizemos, vamos fazer, né, e assim sucessivamente, nós temos que saber se está dentro da lei ou não. Por quê? Senão isso vai ser penalizado de alguma forma. Então, lá, me acompanhe na leitura. Vamos agora conhecer mais um exemplar do gênero Declaração Legal, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é uma proposta levada por ativistas da causa pela defesa dos direitos animais à Unesco, em 15 de outubro de 1978, em Paris, e que visa criar parâmetros jurídicos para os países membros da Organização das Nações Unidas sobre os direitos animais. Essa declaração foi proposta pelo cientista George Hales. Claro que toda declaração tem o preâmbulo, que é aquele dado introdutório, falando um pouquinho sobre o que vai falar, né, as leis, sobre o que é, e daí entramos no artigo propriamente dito. Veja que nos direitos dos animais nós temos 14 artigos. Lembram lá dos direitos universais, lá do homem propriamente dito? Tínhamos quanto? 30, perfeito? Aqui 14. Então vamos verificar as leis que são direitos dos animais lá. Então lá, preâmbulo. Considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo.
considerando que o genocídio são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros, considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante, considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais. Você sabe o significado das palavras em destaque nessa parte do preâmbulo, que é o genocídio e perpetrar? Bom, gente, então buscando um pouquinho lá. Então veja bem, nossa professora, eu não sabia que os animais eles tinham leis, né? Eu achei que eu podia pegar meu animalzinho e, né, fazer com ele o que eu quisesse. Não, gente. Animais por animais. Nós também, homens, somos animais. Nós somos animais racionais. Nós agimos pela razão. Os animais, propriamente dito, irracionais, eles já não agem pela razão, certo? Então, eles já são mais pela sensação, pela fome, não é verdade? Então, eles não pensam assim, já é o que dá o diferencial do humano. Vamos usar a palavra animais humanos, propriamente dito, essa diferença, ok? Então, essa razão é diferente ali. Então, o animal, ele age irracional, ele age pelo instinto, certo? Ele ama também, certo? Ele também tem o carinho, mas ele age pelo instinto ali, pela sensação, pelo sentimento de como nós o tratamos. Até muito interessante dizer que quando nós temos um animalzinho, um cachorro, diríamos, né? Então, pode ter 10 pessoas na casa, ele escolhe um dono, né? Aquele que ele tem mais a simpatia, diríamos. Muito legal isso, bem interessante. Então, muito bem. Ali, nossa perguntinha de novo. Você sabe o significado das palavras em destaque nessa parte do preâmbulo? Genocídio e perpetrar? Então lá, atividade 5. Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros, assinale a alternativa que apresenta o significado correto para as palavras destacadas. Genocídio e perpetrar seria extermínio e realizar, descaso, perpetuar, crime ou evitar. Sempre estão falando na televisão de genocídios, genocídios. Busquem lá.
Muito bem, conseguiram lá? Então, vamos ver, né? Então, temos ali, assinale a alternativa que apresenta o significado correto para as palavras destacadas genocídio e perpetrar. Ai, faz de conta que eu não sei, não lembro. Vou buscar o quê? Aquilo que vai adaptar, aquilo que tem coerência, aquilo que vai ficar melhor, né? O ideal é saber, mas vai que eu não sei a palavra. Vamos verificar ali, né? Qual deles que se adapta. Considerando que o genocídio, o extermínio, seriam os descasos, o crime, qual que iria adaptar ali certinho? Ora, gente, sem dúvida nenhuma, extermínio e realizar, né? Então, considerando que os extermínios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a realizar por todo mundo fazer isso, né? Ou seja, acabar com a vida, né? Acabar ali com os animaizinhos, perfeito? Então vamos agora entrar para os nossos artigos, vamos verificar ali os direitos dos nossos animaizinhos irracionais, ok? Então vamos lá. Artigo 1º. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Olha isso, gente, eles têm direito à existência, então eu não posso interferir nisso, ok? Artigo 2º. Todos os animais têm o direito a ser respeitado. Esse é o 1. 2. O homem, como espécie animal, olha lá, aquilo que eu falei para vocês, lembra que eu falei? Então, o homem como espécie animal não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esses direitos. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. 3. Todos os animais têm o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Artigo 3º. 1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos, nem a atos cruéis. 2. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia. Artigo 4º. 1. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito de se reproduzir. 2. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a esse direito. Lembram de uma aula que nós fizemos aqui falando sobre as cobaias, né? Que eles também ali tinham leis, que não pode simplesmente pegar qualquer animal e sacrificá-los por um objetivo qualquer. Então, tudo está inserido nas leis aqui. Então, nós temos ativistas, pessoas que estão o tempo todo um alerta aí. Então, acontece volta e meia no YouTube, né? Aparecer cenas assim que o pessoal fala demais. Alguém lá que maltratou seu animalzinho. E aquilo é visualizado por milhões de pessoas. As pessoas ficam assim possessas, porque onde já se viu fazer isso, tal. Não pode, gente. Então, são o quê? São animais irracionais, são pessoas, não vou dizer nem pessoas, né? São animais que merecem carinho, amor, respeito, a comida adequada, um ambiente adequado. São nossos companheiros, né? Então, não podemos agir com eles como se fosse uma coisa, porque eles não são. Perfeito? Artigo 5º. Todo animal pertence a uma espécie viva e tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprios de sua espécie. Toda a deste ritmo ou dessas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrário a esse direito. Artigo 6º. 1. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida
conforme a sua longevidade natural. Então eu não posso de maneira, ai, meu animalzinho tá feinho, vou eliminar. Não, não pode. Eu vou abandoná-lo. Não, não pode. Você entendeu? Então ele tem que ficar com você até o último momentozinho ali da vida dele. Perfeito? Isso tá ali. Então é preciso que a gente tenha consciência disso. Se eu tenho um animalzinho, eu tenho que ficar com ele até os últimos momentozinhos da vida dele. Perfeito? Artigo 2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Artigo 7º. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso. Muito interessante, gente, que os ativistas, eles começaram com essa lei ali, quando o circo, né? Circo às vezes tem lá os leões, os elefantes, foi dado assim, falado muito sobre isso, porque animais não podem ser de entretenimento, entendeu? Não pode, animal não é brinquedinho. Então, há muitos comentários, muitos artigos propostos aí fora falando sobre isso, até muitos circos deixaram de trabalhar com animais devido a essa lei e essa declaração. Então, é preciso pensar, não dá, não é entretenimento, não é brinquedo. Eles têm vida, eles pensam, eles sentem dor, então não posso tirá-los do habitat deles, não posso pegar lá e prender numa gaiola lá um animal, porque dependendo do animal eu vou ser multado. Nós tivemos um caso algumas semanas atrás aí das cobras, de uma cobra aí que acabou picando alguém, não é verdade? De um rapaz lá. Então uma cobra que ela estava fazendo lá? Você entendeu? Então, é o comércio ilegal. Ela tem que estar no habitat dela. Então, não pode. É crime. Então, vamos lá. Atividade 6. Observe essas frases. 1. Todos os animais têm o direito a ser respeitado. 2. Todo animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida, conforme a sua longevidade natural. Por que o verbo ter aparece acentuado na primeira frase e sem o acento na segunda? Verifiquem, gente, ali, olha, nós temos o tem com o acento circunflexo e nós temos o outro tem que não tem acento nenhum. Olhando assim, são iguais, né? O que diferencia? Por que um levou acento e o outro não? Lembram dessa aula? Com vocês agora.
Lembraram lá porque o acentozinho ali do verbo ter? Bom, então, vamos voltar um pouquinho ali. Muitas palavras são acentuadas por causa da tonicidade que ela tem, né? Tonicidade e terminação. Aí tem que estudar as aulas, né? A oxítona, paroxítona, proparoxítonas e outras mais. No caso aqui, né, do verbo ter, ele não leva acento, então o tem não tem acento. Ah, professora, mas tem um tem ali que tem acento. Mas por quê? Porque é preciso diferenciar o singular do plural, ok? Então, quando o verbo ter, ele não tiver acento, você vai verificar ali se ele está no singular ou no plural. Ah, tá. Então, ele tem, não tem acento. Eles têm, porque não temos tens com Szinho no final. Não existe isso na língua portuguesa. Então, como é que eu vou saber que esse verbo está no plural, na terceira pessoa do plural? Então, eu vou usar ali o acento circunflexo. Para isso que foi. Então, a nossa respostazinha, sem dúvida nenhuma, está ali. Existem as duas formas de conjugação do verbo ter, no presente do indicativo. Tem para a terceira pessoa do singular e tem para a terceira pessoa do plural. Na frase 1, o verbo ter está se referindo a um sujeito que está no plural. Os animais têm. Olha ali, ó. Quem tem? Eles. Terceira pessoa do plural. Na frase 2, o verbo ter está se referindo a um sujeito que está no singular. Todo animal tem. E é claro, esse verbo ter não tem acento. Portanto, já sabemos por que aquele tem foi acentuado. Ah, professora, então toda vez que o verbo ter estiver na terceira pessoa do plural, eu devo acentuá-lo? Sem dúvida nenhuma, ok? Muito bem. Atividade 7, vamos pensar mais um pouquinho lá? Muito bem. Artigo 5º. Todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprios de sua espécie. 2. Toda a modificação deste ritmo ou dessas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a esse direito. Explique por que de um exemplo o que está posto nesse artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Então ali, de novo, explique por meio de um exemplo o que está posto neste artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Vamos pensar um pouquinho, ok? Lá, e tem muitos casos que aparecem, que não era para acontecer, mas acaba acontecendo. Busquem lá.
Tudo bem? Bom, eu dei um exemplozinho ali para vocês, tá? Ali, um caso que é interessante. Então, cada um deve ter feito ali um diferente, não tem problema. Mas, vamos verificar ali. Explique por meio de um exemplo o que está posto neste artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Possibilidade de resposta. A capivara é um animal silvestre que muito comumente é encontrado em parques urbanos e também pode aparecer em sítios ou fazendas. Mas ela não pode ser aprisionada ou criada em regime de engorda para ser abatida e vendida como carne para alimentação humana, ok? Então, aí um exemplo para vocês. Atividade 8. Vamos pensar lá mais um pouquinho? O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978. 2. O abandono de animais é crime e está previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98. A pena é de 3 anos a 1 ano de detenção e multa. Se houver morte do animal, a pena é aumentada em um sexto a 1/3. A partir do que estudamos sobre a declaração legais, explique a diferença entre os 2 textos acima em relação ao abandono dos animais. Então, leiam, vejam a diferença de um para o outro e explique lá pra gente, ok? Com vocês. Tudo bem? Pessoal, uma correçãozinha ali, né? No 2 ali, o abandono de animais é crime e está previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98. A pena é de 3 meses, não 3 anos, como a professora falou, tá? Ok? Então lá, a partir do que estudamos sobre as declarações legais, explique a diferença entre os 2 textos acima em relação ao abandono de animais. Então, vamos lá. O texto 1 faz parte de uma declaração universal, portanto, não é de cumprimento obrigatório, mas serviu de base para a criação. 20 anos depois de um artigo em uma lei, texto 2, capaz de punir o abandono e os maus tratos aos animais. Então, hoje em dia, nós sabemos, se maltratar o animal, se for provado que você fez isso, sem dúvida nenhuma, pena ali. Vai ser penalizado, vai ter que cumprir ali a penalidade da lei, né? Dependendo do que foi feito, ok?
Antes de ter amado um animal, parte da nossa alma permanece desacordada. Anatole France. Olha que imagem bonita, gente, né? Que bonitinho isso. O que aprendemos nessa aula? Explorar os elementos composicionais de texto do gênero declaração legal, identificando o seu tema e sua finalidade, encontrar informações explícitas que contribuem para a compreensão dos textos, identificar o significado de algumas palavras ou expressões, refletir sobre os direitos humanos e dos animais. Então agora nós já sabemos o que nós podemos fazer com nossos animaizinhos, as nossas obrigações para com eles, que eles devem ser bem tratados, eles precisam de comida, de um bom ambiente, não é verdade? Que eu não posso de maneira nenhuma, né, descontar às vezes alguma raiva em cima do meu companheiro, ok? Muito bem, gente. Até mais.